Mateus 7, a partir do 15. Mateus 7, a partir do 15. Amém? Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Agora, Atos 20. Atos 20. Obrigado. Atos 20. A partir do 25. Atos 20, a partir do 25. Amém, igreja? Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos estabeleceu, como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós, com lágrimas, quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém, igreja? Pode sentar. Amados, desde o princípio existe o verdadeiro e o falso, e isso é muito patente, e isso é muito notável, e isso é muito pertinente. A Bíblia relata acerca do pastor, mas também do falso pastor. Se você conferir Ezequiel capítulo 34, há a menção do falso pastoreio. A Bíblia menciona também acerca dos falsos profetas, assim como tem os verdadeiros, tem os falsos profetas. Se
Se você ler Ezequiel 13, há um relato forte acerca de falsos profetas. Assim como existem verdadeiros irmãos, existem os falsos irmãos. Paulo, ao defender sua autoridade apostólica, ele faz esse relato ali em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, que passou luta com os falsos irmãos. Assim como existe uma fé verdadeira e genuína, existe também uma fé que não é verdadeira, que não é genuína. Então, nós estamos inseridos num mundo onde existe o verdadeiro e existe o falso. E eu quero me ater nesta noite a conversar um pouco com vocês acerca dos falsos profetas. E vários autores bíblicos mencionaram acerca de profetas e de falsos profetas. Todos nós sabemos que o chamado profético é notório. Paulo mencionou acerca dos profetas, ali em Efésios 4:11, que Deus deu profetas à igreja, não dizendo respeito somente aos profetas lá do Antigo Testamento. Abordou também sobre o chamado profético, ali em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 28 e 29, enfatizou o dom de profetizar, lá em 1 aos Coríntios 14, e que o dom de profecia sobressai ao dom de línguas, porque muitas vezes as pessoas se equivocam em relação a comparar o dom de línguas com o dom de profecia. É melhor profetizar, porque quem profetiza edifica a igreja, do que falar em línguas, porque o que fala em língua edifica a si mesmo. Mas os dois, conforme Paulo falou, lá em 1 aos Coríntios 14, os dois dons estão sujeitos ao profeta. Gente, o ministério profético, segundo alguns, defende que cessou no Antigo Testamento. Não cessou no Antigo Testamento, onde nós nos deparamos com os profetas maiores e os profetas menores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quais são os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A designação como maior ou menor se refere ao tamanho da obra literária, obra essa produzida pelo profeta, e não a importância em si do seu ministério. Ou seja, um profeta não foi mais importante do que o outro, porque um foi designado maior, o outro foi designado menor. Isaías, um profeta que nós estamos estudando na escola bíblica dominical, o profeta messiânico, teve a mesma importância e equivalência do que Naum, do que Obadias, do que Sofonias. Alguns alegam que o ministério profético encerrou-se no Antigo Testamento, mas isso é totalmente equivocado e contrário à palavra de Deus. Abra o texto comigo
em Atos capítulo 13. Atos 13. Vamos conferir do 1 ao 3. Atos 13, do 1 ao 3. Vamos ler o texto. Não precisa nem explicar o texto, só a leitura em si já traz a informação que nós precisamos. Trata da primeira viagem missionária. Atos 13, todos acharam, amém? Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. O texto aqui está fazendo menção de profetas e mestres. Versículo 2: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Então nós vemos aqui, amados, uma ação profética, onde o Espírito Santo designou Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, a primeira instância, para a primeira viagem missionária, no sentido de servir a igreja e de levar o Evangelho conforme o chamado que eles receberam da parte de Cristo. Gente, o dom de profeta capacitava e capacita homens de Deus para a exposição clara e corajosa da palavra, com um objetivo maior, de levar as pessoas de volta à comunhão com Deus, através de um retorno à palavra, através da obediência, através do arrependimento sincero. Esse é o chamado profético: advertir acerca da vontade de Deus, que muitas vezes contraria a vontade do homem. E devido a isso, a Bíblia adverte em várias passagens acerca do chamado profético genuíno, chamando o povo ao arrependimento. O maior profeta do Novo Testamento, segundo Jesus Cristo, João Batista. João Batista, ele foi o profeta Elias do Novo Testamento, assim como Elias foi o profeta João Batista do Antigo Testamento, e os dois tiveram ministérios parecidos. Os dois combateram veementemente Jezabel, espírito de manipulação, espírito controlador. Elias, por um momento, diante de uma palavra de Jezabel, correu, fugiu, entrou numa caverna, pediu a morte, depois de ter vencido 850 profetas numa batalha só, 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Mas Jezabel não prevaleceu contra Elias, o João Batista do Antigo Testamento. Mas, gente, o Elias do Novo Testamento, João Batista, ele também teve uma luta veemente contra Jezabel, a Herodias, que pediu a sua cabeça. E olha, gente, como o ministério profético verdadeiro é árduo.
Porque o ministério profético tem a missão de confrontar, de chamar ao arrependimento, revelando o pecado. Foi isso que João Batista fez. E devido a isso, declarando acerca de um relacionamento ilícito, acabou perdendo a cabeça na sua luta contra o espírito de Jezabel. Mas quando João Batista, este verdadeiro profeta, um genuíno profeta da parte do Senhor, ele abria a boca, o que ele mencionava? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, chamando o povo ao arrependimento. O maior profeta de todos, nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ser tentado pelo diabo, ele venceu a tentação pela palavra do Senhor e foi lá para Galiléia dos gentios, terra de Zebulon e de Naftali. E aquele povo estava nas trevas, aquele povo estava servindo a vários deuses, aquele povo estava idolatrando. E Jesus, quando abriu a sua boca, foi chamando o povo ao arrependimento. E se nós analisarmos todos os profetas do Antigo Testamento, o ministério maior deles foi chamar o povo a um conserto, foi chamar o povo ao arrependimento. Mas, amados, a Bíblia nos adverte em várias passagens acerca dos falsos profetas, e que nós, como igreja de Cristo, nós precisamos ter um sério entendimento e posicionamento em relação a isso. Nós vamos ver alguns textos que é importante, por isso que eu já deixei um tempo maior para a pregação, para nós ler alguns textos tratando de falsos profetas. O primeiro deles, abra comigo, 1 João 4. Você que é um bereano aí que gosta de conferir na Bíblia, abra comigo em 1 João 4. Vamos ler alguns textos. Glória a Deus. Quem pode glorificar o Senhor Jesus nessa noite? João 4, a partir do primeiro versículo, diz assim: o apóstolo João dando uma recomendação, fazendo uma admoestação, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem pode glorificar ao Senhor? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas será mesmo que nós estamos vencendo os falsos profetas? Gente, vamos a um segundo texto tratando de falsos profetas. 2 Pedro 2. Abra comigo, está pertinho aí.
de 1 João. 2 Pedro 2, vamos ler do 1 ao 3. 2 Pedro 2, do 1 ao 3, diz assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Nós vemos o espírito de engano prevalecente em relação a esses falsos profetas, mas também a justa recompensa. Amados, vamos a um outro texto tratando de falsos profetas. Mateus 24. Depois, para finalizar, eu vou abordar aqui os textos lidos no início. Mateus 7, do 15 ao 20, depois Atos 20, os textos que nós lemos. Mas vamos lá numa passada, no pequeno Apocalipse, o alerta de Jesus acerca do final dos tempos. Mateus 24. Mateus 24. A partir de 3, amém? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza. Cuidado, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Agora, acompanhe comigo no versículo 24 do mesmo texto. Mateus 24, 24. Guarde bem esse texto aqui no teu coração. Não é difícil. Mateus 24, 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os escolhidos, ou até mesmo os eleitos. Gente, ao meu ver, isso aqui é muito sério e muito comprometedor, porque existe um espírito de engano tão grande hoje em dia, e nós não podemos nos deixar levar por esse espírito enganoso.
lá em 2 Timóteo capítulo 3, ele alertou acerca do fim dos dias, e que seriam tempos atribulados, difíceis, dias maus, porque os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, infiéis, traidores, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo até a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha que interessante, tendo a aparência de piedade, parece uma pessoa piedosa, mas os seus frutos não são condizentes. Tendo aparência de piedade, mas os seus frutos dizem tudo ao contrário. E o conselho de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, foi: afasta-te destes, ou seja, não coadune com esses tipos, não interaja, não se conforme. E amados, ele vai indo no texto, de repente, ele aborda dois cidadãos chamados Janes e Jambres. Acompanhe comigo no texto, abra ele rapidinho, 2 Timóteo 3. E em relação a esses dois, ele dá um veredito, dizendo assim, 2 Timóteo 3, versículos 8 e 9. 2 Timóteo 3, versículos 8 e 9, diz assim: e a semelhança de Janes e Jambres, guarde esses nomes. Se como eu pedi para você guardar Mateus 24, 24, se for possível, me enganaria até os próprios escolhidos. Guarde esses dois nomes aqui, Janes e Jambres. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. Quem se opõe à verdade? Aquele que dá ouvido a falso profeta, ou aquele que é enganado pelos Janes e Jambres dos dias atuais. Quem foram Janes e Jambres? Foram aqueles dois magos egípcios. Quando Moisés e Arão faziam alguma coisa, eles iam lá e enganosamente, ludibriando e iludindo, faziam a mesma coisa. A vara de Moisés ou de Arão se transformou lá numa serpente, eles jogaram a vara e também se transformou numa serpente. Que coisa terrível! Se colocaram contra Moisés para se opor à verdade. Mas olha o que Paulo relatou acerca desses. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. O final deles, versículo 9 diz: contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Chega uma hora que aquele que é falso se manifesta, e aquele que se opõe à verdade também recebe o pago das suas obras.
Gente, mas como discernir um falso profeta? Jesus declarou: pelos seus frutos os conhecereis. Porque, amados, Jesus usou como exemplo a árvore. A árvore que é boa, ela dá um bom fruto. Mas a árvore que é ruim não pode dar um fruto bom, pastor. Isso tanto é válido para nós avaliarmos nós mesmos. Por exemplo, quais são os nossos frutos? Como que as pessoas estão enxergando os nossos frutos, os nossos procedimentos? Pelos seus frutos os conhecereis. O falso profeta, o seu fruto demonstra que ele é falso. E amados, as pessoas hoje, elas estão tão ludibriadas e tão se deixando levar por aquilo que é tão pequeno no reino, tão medíocre, porque nós fomos chamados para viver por princípios e valores. E nós, amados, precisamos ter um grande entendimento da graça e da misericórdia do Senhor, e saber que o tempo todo Deus está lidando conosco por quem Ele é, na sua grandeza, na sua soberania, na sua santidade, e que todos nós, amados, somos seres fracos, frágeis, sensíveis, vulneráveis, suscetíveis, carnais, muitas vezes. Mas, amados, quais são os nossos reais interesses no reino de Deus? No que diz respeito ao nosso posicionamento. Como que eu estou posicionado na igreja? Será que a minha missão como crente, como evangélico, é vir na igreja só visando o benefício, só visando a bênção, só visando a resposta de Deus, no sentido mais de receber do que propriamente dar? Porque não foi nenhuma e nem duas vezes, ou três, que eu ouvi, que tal igreja ela enche, porque lá tem profecia, porque lá tem revelação, e o povo parece que corre atrás disso. Eu estou com uma dor de barriga e eu creio que hoje Deus vai me revelar que eu estou com dor de barriga e vou receber a minha bênção e vou glorificar ao Senhor, porque Ele, antes mesmo de acontecer alguma coisa, Deus já me deu o livramento. Irmão Ivo, ia passar uma grande luta, mas Deus já está te livrando, meu irmão. E as pessoas estão correndo muitas vezes atrás desse tipo de coisa. Ou aquilo que é conveniente aos ouvidos. Você conhece até uma pessoa que se denomina profeta, e você sabe que a tal profeta ou o tal profeta vai estar em determinado lugar, e você vai lá pensando em ouvir uma profecia,
que revele toda a tua vida, que fale a placa do teu carro, que diga o número do teu CPF, que faça você ouvir esta buzina, grande é o mistério, e a tua audição está boa, né? Quem está me ouvindo bem aqui nessa noite, glorifica o Senhor. Quem não ouviu essa buzina, não precisa glorificar o Senhor. Não, eu vou lá, porque, gente, o mistério é grande, até o mundo da identidade. O homem revela até 5 gerações atrás o nome do tetravô, né? E eu fico sabendo quem foi meu tetravô pela profecia, sem saber quem ele foi em 50 anos de vida. Não sei o nome do meu tetravô, porque o homem revela tintim por tintim. Gente, isso é uma coisa muito perigosa. E eu vou falar uma grande verdade para vocês. Eu tenho muita cautela, não que eu seja chato ou crítico demais, mas uma vez eu fui pregar numa cidade perto, e o pastor estava me levando onde eu ia pregar, né? Era um lugar mais afastado da cidade, no interior. E ele estava me contando que levou um Natal profeta a pregar na igreja. Uma profeta profetiza. E no momento que ela estava sendo usada lá em profecia, ela se dirigiu a uma mulher e falou assim àquela mulher: irmã, Deus me disse que o teu marido vai voltar para a igreja, vai se converter. E ela estava falando essa palavra com a esposa do pastor da igreja. Agora, amados, e o pastor me relatando isso acerca dele mesmo. E eu falei para ele: então isso é uma evidência, meu amado, que você precisa realmente se converter. Você precisa rever os teus conselhos. Mas as pessoas, amados, muitas vezes estão correndo atrás desse tipo de coisa. Eu já recebi palavras proféticas, e eu creio nisso. Mas eu creio que a pessoa que é usada por Deus vai chegar para você e não precisa dizer qual que é a placa do teu carro, ou qual que é o número do teu CPF. E aquilo que é de Deus, gente, muitas vezes é para confrontar, chamar um arrependimento, alertar. Aquilo que é de Deus, amados, nem sempre será coisa boa, porque às vezes as pessoas, muitas vezes, melhor dizendo, as pessoas estão indo atrás de ouvir coisas boas. Uma vez uma profeta, ela orou por mim e falou assim: está vindo um grande vento na tua vida, vai passar por uma grande luta. Quem quer ouvir isso? Quem recebe isso com alegria? E na verdade, gente, veio uma grande luta, veio uma grande turbulência. E olha, amados, sobrevivemos, mas foi difícil. Foi difícil. Mas vencemos porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está em nós. Nem me lembro se ela falou
que Deus ia me dar vitória. Ela só revelou assim: vai passar por uma grande luta. Assim como alguém chegou e falou para mim da grande obra que Deus tinha na minha vida, sem eu ser pastor ainda, eu era um músico na igreja. E gente, eu creio piamente nisso. Mas aquilo que é de Deus se cumpre. Mas quantas vezes de repente você ouviu coisas que não se cumpriram na tua vida? Quando eu pastoreava em reserva, nós soubemos de um caso onde uma profetisa, ela foi até uma família que estava vivenciando um drama, porque um casal, eles tinham 2 filhos, um casal de filhos, e o rapaz se acidentou um dia e ficou muito mal, ficou meio que vegetando, e a mãe dele cuidava dele, mas era uma situação bem complicada. Aí nós ficamos sabendo de uma profetisa que foi lá e profetizou aquele rapaz que ia se levantar daquela cama. E dali uns tempos aquele rapaz morreu, gente. E aí ela alegou que ele ia se levantar para a glória. Mas não foi essa a entonação da profecia. A entonação da profecia é que ele iria ser curado. Então vocês estão vendo, amados, como isso é uma coisa muito séria, muito grave, muito relevante, o que acontece hoje em dia. E as pessoas muitas vezes estão correndo atrás desse tipo de coisa, mas a maior profecia, a maior revelação nós temos na palavra de Deus que nos abençoa. Porque a palavra de Cristo é a verdadeira voz profética que fala aos nossos corações. Gente, o falso profeta, ele relativiza a palavra de Deus. É o segundo ponto que eu abordo aqui. Existe uma verdade absoluta, mas o falso profeta, ele relativiza esta verdade. Ele estabelece doutrinas, dogmas, que não tem nada a ver com os fundamentos bíblicos. E muitas vezes, amados, estabelece heresias. E as pessoas estão lá, se adequando a heresias, a visões distorcidas, a novas visões. Mas, amado, tudo aquilo que for acrescentado na Bíblia, uma vírgula que seja acrescentada, é maldição. Porque tudo que tinha que ser revelado já está revelado. E isso basta para nós. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus foi encerrada. Agora, se o profeta é usado em profecia e tem como respaldo a palavra de Deus, daí tudo bem. Daí podemos dar crédito. E nós, como igreja, amados, nós precisamos ter muito cuidado para não acreditar em pessoas que dizem que Deus está falando, quando na verdade Deus não está falando, quando na verdade Deus não está nem aí para aquela coisa. E muitas vezes você fica dando ouvidos a espíritos contrários, a falsos enganadores, falsos irmãos enganadores, falsos profetas,
Mas o que fazer, amados, para nós ter um entendimento adequado em relação a tudo isso? Primeiro, precisamos sempre fazer toda a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que nós façamos a sua vontade, e que andemos em obediência em relação a Ele, em relação ao Reino, independente de tudo e de todos, independente de todas as circunstâncias, independente de todas as situações, porque o que é conveniente e que nos abençoa é que Deus é soberano e Ele está no controle total das nossas vidas. E tudo aquilo, amados, que nós passamos são por razões naturais da vida, ou como consequência das nossas semeaduras. E muitas vezes sofremos o dano de tantas coisas por causa da nossa desobediência, da nossa rebeldia, das nossas atitudes pecaminosas e contrárias. Mas, amados, o maior profeta é ele quem nós devemos ouvir. O texto que nós lemos no início, o texto de Mateus 17, quando Jesus se reuniu ali com alguns discípulos no Monte da Transfiguração, apareceu dois gloriosos homens, vamos dizer assim, Moisés e Elias, um representando a lei e o outro representando os profetas. E Jesus se transfigurou ali e se tornou tão tremendo, no sentido de pureza, branco, alvo como a neve. E todos nós sabemos que Jesus, Ele foi a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Então nós tivemos ali uma reunião da palavra, e Deus, no princípio de honra, declarou lá no versículo 5: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouve, obedeçam a Ele. E se o chamado profético estiver condizente à nossa obediência a Cristo, aí nós podemos colocar em prática. Agora, se for contrário, não for condizente, se for para se conformar somente no que diz respeito ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo, às nossas vaidades, às nossas paixões, aos nossos desejos, às nossas concupiscências, fujamos disso. Se o profeta for levantado para profetizar para a tua vanglória, fuja disso, porque nós não fomos chamados para a vanglória, nós fomos chamados para servir, a exemplo de Cristo, e dar nossa vida, se for o caso, por resgate de muitos, porque o princípio é muito mais importante, o amor é muito mais importante que a profecia. Quando Paulo aborda acerca dos dons espirituais, é só você ler 1 Coríntios, a partir do 11, vai até o capítulo 14, do 1 Coríntios. Ele está falando de uma igreja complicada, onde havia lá uma disputa de quem era o melhor, quem era o mais importante, quem era o mais espiritual,
profetizava mais, o qual fazia mais, o qual era mais destacado. Tudo isso é uma grande bobagem, porque lá no capítulo 13 ele nos evidenciou acerca de um dom que é muito mais sobressalente, que é o dom do amor. Porque não adianta nada profetizar, falar em todas as línguas possíveis, se não tiver amor. É como o sino que tinha, é só barulho, é só barulho. E amados, é nesse sentido que nós precisamos, como o apóstolo Paulo recomendou lá em Atos 20, acerca dos falsos pastores, não, acerca dos falsos profetas, acerca dos falsos mestres. Gente, ele fez várias recomendações muito relevantes, que nós possamos sempre entender a vontade de Deus, tendo cuidado de nós mesmos em relação a tudo isso, vigiar. Foi a palavra de Cristo: acautelai-vos e que ninguém vos engane. E precisamos nos edificar na palavra da graça do Senhor, que tem o poder, amados, de nos dar a herança entre todos os que são santificados. Amados, fiquem em pé nesse momento. Porque, queridos, nós estamos recebendo por graça e misericórdia tudo aquilo que vem do trono de Deus para as nossas vidas e que nos abençoa. Quer ouvir uma boa palavra profética nessa noite? Quem deseja ouvir uma boa palavra profética nessa noite? Vamos sempre nos arrepender, porque se não nos arrependermos, o tratamento vem. Isso é um chamado diário para as nossas vidas. E se você olhar para a Bíblia, isso aqui está registrado. Por que melhor profecia do que essa? Por que melhor entendimento do que é muito melhor eu amar, eu me doar, eu me sacrificar, eu agir de maneira adequada com aquilo que está estabelecido em relação a todos os princípios e valores? Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa mais importante do que isso? Eu saber qual que é a minha real posição no reino de Deus, e que eu preciso entender que eu fui chamado para ser discípulo de Cristo, e que Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Eu preciso, amados, ter esse entendimento de que o amor é muito maior do que o dom de línguas, do que o dom de profecia, do que qualquer tipo de revelação, porque isso que me abençoa já está revelado, já está revelado, já está escrito. Quer ouvir Deus falar com você? Não precisa ir lá onde o profeta tal está falando. Leia a tua Bíblia diariamente. Deus vai profetizar sobre a sua vida. Mas quanto tempo que você não para meditar num texto bíblico, para ler um salmo que seja? É a palavra da graça de Deus que nos leva ao arrependimento. É o conhecimento da verdade, é o conhecimento da palavra, e essa palavra que nos abençoa, que nos edifica, em nome de Jesus. Vamos ter cautela, vamos vigiar, vamos crer que Deus ainda usa os seus profetas. Os profetas estão por aí, mas nós precisamos ter a base aqui, gente.
E tudo aquilo que fugir daqui, rejeitemos, porque aí não provém do Espírito de Deus, provém do Espírito do Anticristo, que distorce toda a verdade de Deus, para nos tirar do caminho. Mas eu torno a dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A partir do momento que nós damos ouvidos plenamente a tudo aquilo que Jesus Cristo estabeleceu como verdades, fundamentos, como a sã doutrina que nos abençoa. Amém, gente? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.